Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Josemir Sampaio e estaremos ministrando a disciplina de Legislação Fiscal. E antes de iniciar a nossa aula, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, colaborando com o crescimento profissional de cada um de vocês. Agora eu queria que você sentasse na tua poltrona, pegasse o teu material, coloque em cima da mesa e nós vamos ao nosso estudo. Olha aí, eu estou trazendo para vocês inicialmente a nossa programação, que a gente inicia agora no dia 24/11, e o nosso término lá no ano de 2019. Doutores, nós temos uma ementa do curso que nós temos que fazer o cumprimento dela na sua totalidade, vai desde os tributos federais, estaduais e municipais, e mais uns elementos acessórios que nós veremos no decorrer da disciplina. Eu trouxe esse desenho muito interessante para a gente perceber que no Brasil existe uma quantidade tremenda de tributos. E esses tributos nós veremos no decorrer da nossa disciplina. Agora nós vamos iniciar nossa aula, propriamente dito, mostrando para vocês as noções de direito tributário. Por quê? Porque a disciplina no qual a gente está iniciando, ela trata sobre legislação fiscal. Ora, se eu estou falando que existe o fisco, existe um poder de cobrar. Se eu estou falando que existe uma legislação, eu estou falando que tem que existir leis. Para tanto, a gente tem que ter uma noção sobre o direito tributário. E a partir de agora, nós veremos isso. Direito tributário é um ramo do direito administrativo que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de tributo do Estado Democrático de Direito. Em outro conceito, podemos dizer que o direito tributário é a disciplina da relação entre o tesouro público e o contribuinte, resultante da imposição, da arrecadação e fiscalização dos tributos. Professor, ainda não entendi, não ficou claro o conceito que o senhor terminou de me dar. Doutores, o direito administrativo é o direito que está na mão do Estado. O Estado, ele é a pessoa no qual a gente coloca dentro do direito tributário, é um sujeito no qual deve fazer a cobrança do imposto. Ele que deve arrecadar. E o Estado no sentido amplo, porque a gente, na realidade, quem vai fazer o poder de cobrança dos tributos são os entes federativos. Então a gente tem a União, nós teremos o Distrito Federal, nós teremos os estados e nós teremos os municípios. Pois bem, é desta forma que a gente tem que fazer o nosso primeiro entendimento. Para tanto, nós temos uma hierarquia das leis e aí a gente tem que obedecer à nossa Constituição. A Constituição ela seria o principal substância, o principal elemento no qual a gente tira as ordens para verificar quem pode tributar e quem deve pagar. Logo em seguida, a gente tem a emenda constitucional, nós temos leis complementares, leis ordinárias, medida provisória, aprovada pelo Congresso, resoluções do Senado Federal, tratados e convenções internacionais, convênios firmados e atos normativos. Para tanto, observa-se que nós temos um Código Tributário Nacional, que a gente chama de CTN, muito importante dentro do nosso estudo de direito tributário. Olha aí, eu trouxe para vocês, principalmente para que vocês assimilem de forma mais rápida, uma questão, que é uma questão de fixação, que diz o seguinte: o conceito é uma resposta direta a um questionamento sobre um determinado objeto. Nele expressa as características. A disciplina de legislação fiscal caminha dentro da área do direito tributário. Sendo assim, o conceito apropriado para o direito tributário seria o quê? A gente tem algumas proposições, letra A, B, C e D, e aqui a gente vai tentar exatamente assinalar a resposta correta. Então perceba, na letra A, é um ramo do direito público e privado que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de cobrar apenas impostos do Estado Democrático de Direito? A gente vai observar que não, porque na realidade os tributos, mais à frente a gente vai passar a estudar, os tributos tributação é no sentido genérico. A gente tem os tributos em sentido em espécie. E aí a gente vai ter lá imposto, taxa, contribuição de melhorias, empréstimo compulsório. Então isso significa dizer que nossa proposição ela não está correta. Na letra B,
é a disciplina da relação entre o Tesouro Público e o contribuinte, resultante da imposição, arrecadação e fiscalização apenas das taxas e contribuições? Não, porque a gente tem impostos. Então, também a nossa proposição B estaria incorreta. C. É a disciplina da relação entre o direito privado e o contribuinte, resultante da imposição, da arrecadação e fiscalização dos tributos? Não, porque é direito público também. Então, a gente não tem o papel apenas de direito privado fazendo a cobrança de imposto, uma cobrança de uma taxa. Então, a nossa proposição C estaria errada também desta forma. E a letra D é um ramo do direito administrativo que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de tributo dos Estados Democráticos de Direito, que a gente visualizando no na nossa tela anterior. Muito bem. Nós temos aqui, ó, dizendo lá, direito tributário é um ramo do direito administrativo que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de tributo dos Estados Democráticos, do Estado Democrático de Direito. Visualizando lá a resposta na alternativa D. Bem, agora sobre o conceito de tributo, essa parte é muito importante, vocês têm que realmente tentar analisar todos esses aspectos, é muito importante para a nossa disciplina você compreender esse conceito, que diz o seguinte: tributo, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Professor, terminou de complicar. Se o primeiro conceito eu não tinha entendido, imagine esse agora. Pois vamos destrinchá-lo passo a passo. Primeiro, quando o conceito menciona que é prestação pecuniária, significa que o tributo deve ser pago em dinheiro. Pense você está na tua residência, você comprou uma casa e você vai ter que pagar agora para o município o IPTU. Só que no dia do pagamento do IPTU, você recebe a tua cobrança e tu tem que pagar R$200. No dia você não tem os R$200 para pagar. A resposta é: se vira. O tributo, o fisco, ele vai te cobrar o valor exato, e você tem que pagar, Não pode ser dado um objeto em pagamento do IPTU, salvo exceções da ação em pagamento, que é algo que a gente vai visualizar nas aulas, e também se tiver especificado em lei. Mas se não tiver especificado em lei, eu não posso dar um objeto. Já pense você, vamos fazer a suposição que eu sou um pintor e eu tivesse que pagar ao município o IPTU. Chegando no dia do pagamento, eu vou lá até o ente que cobra o IPTU e digo lá: olha, eu não posso cobrar, eu queria pagar em pintura, eu vou pintar aqui a fachada da prefeitura. Eu não posso fazer isso, eu não posso pagar em serviço, eu não posso pagar, eu queria dar em tinta, eu sou proprietário de uma loja, eu quero pagar o meu IPTU dando tinta. Eu não posso fazer isso. Só se a lei tivesse já discriminado isso em lei. Caso contrário, eu não posso fazer isso. Prestação pecuniária significa que a prestação é imposta ao sujeito passivo, não havendo a alternativa senão o pagamento. Após gerar o fato gerador, o contribuinte é obrigado a pagar independente da vontade própria, que é o que eu terminei de falar para vocês. O IPTU cobrado, você não pode chegar no ente cobrador e dizer: olha, eu não tenho como pagar. Você vai ter que dar um jeito de pagar, tá? O instituído por lei, na letra C lá, diz o seguinte, então: prevalece o princípio da legalidade. O ente federativo, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município ou o Distrito Federal, ele não pode cobrar algo para você que não esteja firmado legalmente. Na D, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Significa dizer que o tributo somente pode ser exigido pelo ente específico através do lançamento. Se é o IPTU, pelo município, ou se é o IR, pela União, se o ICMS, pelo Estado. Professor, ainda não tô sabendo identificar quanto que vai ser pago pela União, pelo Estado, pelo município. Calma que a gente vai ver no longo da disciplina cada tipo de imposto e quem deve cobrar. Letra E, diz assim: não deve decorrer de sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não pode ser utilizado como penalidade. Eu não posso
utilizar o tributo para penalizar o indivíduo, ok? E também eu não posso cobrá-lo de uma penalidade. Vou fazer suposição. Eu estou vindo aqui na Avenida João 23, na minha moto, muito rapidamente, e eu ultrapasso um sensor de velocidade. Esse sensor de velocidade ele vai me multar. Mas essa multa em si, ela não é um imposto. Ela, como o próprio nome está dizendo, ela vai ser uma multa pelo um ato, pela infração incorreta que eu pratiquei. Então, nesse caso, ela não é o tributo, porque ela vem de uma penalidade de ato ilícito, ok? Bem, gente, é muito importante também a gente saber sobre espécies de tributos. Os tributos podem ser classificados em espécies. Pense numa coisa. O tributo, na realidade, ele seria o fato genérico. É como se você tivesse um conjunto. E dentro desse conjunto, nós temos cada objeto que pertence ao conjunto. Então, nós teremos o imposto, a taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. O imposto ele vai servir para atender às necessidades gerais da coletividade. O benefício não é individual, e sim para toda a comunidade. Então, veja bem, vamos fazer a suposição, você paga o IPVA do seu carro, mas ao mesmo tempo você diz assim, rapaz, o Estado cobra tanto IPVA e as ruas estão ruins. Observe, ele está te cobrando um imposto que ele não tem a obrigação de vincular o que foi cobrado especificamente para ajeitar a rua que tu está passando. Ele vai utilizar de forma livre, ele pode pagar um funcionário público, pode pagar um professor, ele pode pagar um policial. Por quê? Porque, na realidade, o imposto ele não tem caráter vinculativo. Ou seja, o ente federativo cobra, mas pode ser utilizado em qualquer área. Taxa. Já a taxa é diferente. Utilizada para retribuir o ônus inerente ao exercício regular do poder de polícia, por exemplo, ou um serviço específico e divisível. Vou fazer a suposição, você está na sua residência e você quer podar a árvore que está no teu quintal. Então, depois tu pega e coloca fora da tua residência. Alguém vai passar lá para pegar um determinado caminhão. Vamos fazer a suposição que seja isso. E quem mandou este caminhão foi um serviço específico do próprio município. Então você paga uma determinada taxa de coleta especificamente nesse caso. A gente pode dar outro exemplo, como licenciamento de veículo, ou a taxa de inspeção sanitária também, que é muito comum haver os agentes públicos indo até os restaurantes para observar se está de acordo com a limpeza exigida ou não. C. Contribuições de melhoria. São aquelas instituídas em razão de valorização particular em função da realização de uma obra pública. Vamos fazer a suposição do seguinte. Você tem uma casa, tua casa está avaliada em R$100 mil, mas na frente da tua casa não existe ainda pavimentação. No final da rua, vamos fazer a suposição também que um grande empreendimento está sendo construído. E no decorrer da estruturação desse empreendimento, a prefeitura vem e coloca um asfalto na frente da tua casa. O teu imóvel ele teve uma valorização agora para dos 150 e com um grande empreendimento que vai ter também logo na região, o teu imóvel foi para R$200 mil. Observe que o teu bem particular ele foi valorizado principalmente com a colocação do asfalto na tua rua. Então, se teu imóvel valorizou em decorrência da ação da prefeitura, é correto que ela cobre uma contribuição de melhoria pela obra praticada por ela. Observe também que nós temos os empréstimos compulsórios, ou empréstimo compulsório. São instituídos visando atender a calamidades públicas ou guerras externas e investimento público relevante para o interesse nacional. Então, vou fazer a suposição que a gente está em uma eminente guerra. Vamos guerrear aí com um país aí. E o presidente da República precisa de valores. Então, a gente tem um empréstimo compulsório para ser cobrado da população para que forme um conjunto financeiro que possa fazer a guerra. Letra E, contribuições.
As contribuições, ela tem o objetivo de vir regular o regulamento da economia, os interesses, por exemplo, de uma categoria profissional e o custeio da Seguridade Social. Pense você trabalha em um determinado ente público que ele cria uma previdência própria e você efetua os pagamentos, é descontado em teu contra-cheque. Isso é uma contribuição, você está contribuindo futuramente para que você venha receber pelo aquilo que tu está trabalhando. Então nós temos as contribuições, por exemplo, privadas, essas contribuições de órgãos, eu não vou nem falar contribuições privadas, eu vou falar que é uma contribuição do órgão no qual, por exemplo, o Estado. O Estado do Piauí tem a contribuição para os funcionários públicos na área de educação. Então, quem vai cobrar não é o INSS, quem cobra é uma previdência própria do Estado. Numa questão de fixação, a gente tem assim, olha, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, tributo é toda prestação paga em produto, serviço e dinheiro em espécie, independente de lei específica, é o que eu falei para vocês. Vocês só poderão pagar de forma contrária, não sendo em espécie, se na lei já estiver discriminada. E, por exemplo, em dação em pagamento. Dessa forma, você também poderia fazer caso esteja em lei. Caso contrário, você não pode pagar nem com produto, nem com serviço. É aquela historinha lá que a gente viu. Eu sou pintor, chegou o dia de pagar o meu IPTU da minha residência. Eu não posso chegar no ente cobrador e dizer que eu quero pagar com serviço pintando a cidade toda, os prédios públicos do município. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma também que eu não posso, se eu fosse proprietário de uma casa de construção, não poderia pagar em tinta meu IPTU. Observe. Por quê? Porque a lei assim diz, tá? B, diz assim, negociável mediante as condições do contribuinte? Também não. Eu não posso chegar no dia de fazer o pagamento, o fisco visualiza que eu não tenho condição. Então eu vou dividir em 24 parcelas. Não existe isso, não existe essa negociata. Agora, observação. Pode haver a possibilidade de fracionar o pagamento, caso de IR, mas o fracionamento é unilateral. Significa dizer que o ente cobrador ele já te diz o seguinte, olha, tu pode pagar até 8 parcelas, até 6 parcelas, mas não existe uma negociação das partes do sujeito passivo e do sujeito ativo. Letra C. Prevalece o princípio da legalidade, mas é aceitável a arrecadação de multa de trânsito como imposto cobrado para reconstruir estradas, por exemplo. É o que eu te falei. No caso específico da multa, vem de um erro, de uma ilicitude praticada no trânsito. A gente não tem não é tributo na realidade, não é tributo. É o que eu falei para vocês, não pode vir de um ato ilícito, tem que vir de um ato permitido, tá? Por lei. Letra D. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Seria essa proposição a correta para a gente marcar. Observe que anteriormente seria o conceito que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, nosso CTN. Doutores, ainda a gente tem mais uma questãozinha que é uma pegadinha, observe ela. Ó. Escapa ao conceito de tributo a ideia de, ou seja, ele vai querer identificar nas proposições o que não está dentro do conceito de tributo. Prestação pecuniária, terminamos de ver que prestação pecuniária está no conceito de tributo. Penalidade, eu fiquei em dúvida, vou deixar a penalidade letra C. Instituição por lei, sim, tem que vir de lei. Compulsoriedade, sim, é verdade isso também. Atividade administrativa vinculada, aí a gente vai ficar em dúvida entre a letra C e a letra D. Volta, por favor, de novo no conceito que a gente tinha visto anteriormente. Você pode penalizar, professor, o senhor não falou sobre isso.
Porque o senhor está falando que não pode vir de um ato de ilicitude, que a gente vai pensar exatamente na questão da pena. Doutores, mas a gente tem uma capacidade que a gente fala dentro da tributação, do aspecto tributário, que é a capacidade de dar função social a qualquer coisa que a gente tem. Então, por exemplo, vamos fazer a suposição que você tem uma propriedade rural e nessa tua propriedade rural você não faz nada dela. Então, você não está fazendo uma atividade social dentro da tua propriedade, não está dando função social. O que é que o tributo vai vir? Ele vai te cobrar o imposto rural. E aí, tu não paga. Não está fazendo nada dela, vai deixar a bola ir crescendo. O que é que o ente cobrador vai fazer? Ele vai aumentar exatamente a tributação, primeiro que tu não está pagando. E segundo, porque não tem função social. Tudo que a gente tem que ter uma função social dentro do direito tributário, principalmente as propriedades privadas. Então eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu não faço nada, está lá só cercada. Então o ente federativo ele vai observar se é uma terra que está produzindo. Então tem uma série de elementos que vai ser visualizado. Nessa questão, o tributo ele pode servir como uma espécie de pena. Mas não cabe para o conceito de tributação, mas seria realmente a letra D, que é a atividade administrativa vinculada. Por quê? Porque a gente terminou de ver que dentro do conceito de tributo tem os impostos. E o imposto em si ele não é vinculativo. Não posso vincular porque quando eu cobro, eu posso fazer qualquer necessidade que o ente federativo tenha. Tá? Bem, próximo de finalizar essa nossa primeira aula, nós temos os tributos. E esses tributos eles são classificados em direto e indireto. O direto são aqueles em que o valor econômico da obrigação tributária é suportado exclusivamente pelo contribuinte sem que o ônus seja repassado para terceiro. Os impostos direto incidem sobre o patrimônio e renda e são considerados tributo de responsabilidade pessoal. Exemplo é o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, o IPTU, o ITR, o IPVA, etc. O professor não consegui compreender ainda. Eu quero que vocês observem uma coisa. Quando que vai ser realmente, de fato, tributo direto? Tributo direto quando você vai lá e faz o pagamento de forma direta. O IPTU, por exemplo, você recebe o IPTUzinho, uma cartinha, você vai lá e efetua o pagamento. IR, você vai no computador, retira o boleto, você efetua o pagamento. Agora tem determinados impostos que a gente observa que a gente não paga, mas a gente não paga de forma direta, a gente não visualiza ele, pensa que não existe, mas existe. Então, quais são? São os tributos indiretos. São aqueles em que a carga financeira decorrente da obrigação tributária é transferida para terceiro, ficando o sujeito passivo obrigado a recolher o respectivo valor, mas o ônus fica transferido para outro. Os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre a produção e a circulação de bens e serviços e são repassados para o preço, para o produto, para o vendedor e o prestador de serviço. Então observe uma coisa, por exemplo, a gente tem o IPI, o ICMS, o ISS, o COFINS e dentre outros. Agora observe uma coisa, o ICMS é um dos tributos que a gente paga, você vai comprar uma bolacha no supermercado, você está pagando o ICMS. Porque o valor que você recebe lá no supermercado ele já é um valor que foi embutido dentro daquele valor final o imposto que foi cobrado pelo Estado. Então, nesse caso específico, a gente paga um tributo e não estamos visualizando ele. Quando nós não visualizamos o pagamento especificamente em nossa mão, nós chamamos de imposto indireto, que é o caso específico do ICMS, do IPI, do ISS, do COFINS, que são valores que, embora a gente não esteja visualizando, mas nós pagamos como contribuintes passivos. Vamos para uma questãozinha aqui? Os tributos diretos são aqueles em que o valor econômico da obrigação tributária é suportado exclusivamente pelo contribuinte, sendo que o ônus seja repassado para terceiros. Então, observando os tributos diretos são exatamente qual aí das proposições? O ICMS eu não visualizo ele, eu não pego um boleto para ir pagar. Então, eu já sei que ele vai ser indireto. O IR sim, o IR eu pego
eu pego o boleto e vou fazer o pagamento. Na B, o ISS. Professor, o ISS também eu não visualizo eu pagando ele, mas você paga. Né? Você não tira um boleto para pagar, mas já está no valor embutido do produto. O IPVA sim, eu tiro um boleto, faço pagamento. Letra C, IR e IPVA seria a proposição que a gente marcaria como correta, porque todos a gente pega um boletim e vai fazer o pagamento de forma que a gente consegue visualizar esse tributo que nós pagamos. D, o ICMS, como já foi falado na letra A, nós não visualizamos, nem o ISS. Então são tributos indiretos. Nossa bibliografia da nossa aula. Eu queria agradecer e dizer que estaremos no nosso segundo vídeo falando mais sobre tributação, tributo no sentido da União, tributos depois em sentidos do Estado e município. Aguardo vocês na próxima aula.